Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E se você joga videogame, é bem possível que já tenha jogado algo que teve participação de brasileiros, mesmo sem saber. Isso porque o Brasil já é um dos principais polos de desenvolvimento de games do mundo, mas por muito tempo ficou nos bastidores, trabalhando em partes de grandes produções internacionais. Só que esse cenário está mudando. E no episódio de hoje, a gente vai entender como os estúdios brasileiros estão saindo do papel de suporte para criar seus próprios jogos e por que o país pode lançar um sucesso global em menos de 10 anos. Você também vai conferir. Instagram testa selo para identificar conteúdos feitos com IA, contas do Facebook são hackeadas e golpe usa e-mails falsos, e BlaBlaCar agora permite buscar viagens direto pelo ChatGPT. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? Para explicar esse movimento, o repórter Gabriel Cavalheiro conversa com Rodrigo Terra, presidente da Abra Games, associação que representa as desenvolvedoras de jogos do Brasil. Na conversa ele explica como o mercado evoluiu nos últimos anos, por que o outsourcing ainda é uma porta de entrada importante para muitos estúdios e o que mudou para o Brasil começar a competir de igual para igual no cenário global. A gente também fala sobre um desafio importante, por que o brasileiro ainda consome pouco jogo nacional e como isso impacta o crescimento da indústria por aqui. E claro, sobre o futuro, quando e se o Brasil pode criar um grande sucesso global nos games. Então, o número de desenvolvedores de suporte outsourcing no Brasil cresceu nos últimos anos. A gente tem estúdios que hoje aqui trabalham com grandes produções. Pug Studios é um bom exemplo, né, que fez trabalho para o Horizon Zero Dawn. A gente pode ver isso com bons olhos de esse setor de terceirização está crescendo e não estúdios que criam coisas originais? Eu acho que a gente tem dois caminhos aqui. No cenário brasileiro, quando o estúdio começa, né? Uhum. O cenário brasileiro e o cenário latino-americano, né? Mas falando aqui de nosso Brasil. O estúdio, quando ele é pequeno e começa, né, muito tem-se a vontade de trabalhar com propriedade intelectual própria, que é isso, fazer os jogos próprios, criar suas próprias histórias e tal. Só que precisa pagar boleto. E aí, qual que é a alternativa? Né? A alternativa é prestar serviço, né, também. Então, acaba-se um time pequeno, com uma ambição de fazer seus jogos próprios, começam a realizar serviço. Então, como você falou, do outsourcing, a gente usa o termo external development, né? Então, desenvolvimento, né, para fora, external development e co-development, né? Co-desenvolvimento. Então, a gente tem um cenário que é isso, a gente, né, para sobreviver, o estúdio pequenininho começa. O que acontece? Por muitos anos isso foi realidade, ainda é uma realidade por conta, se você pegar a base, né, dos estúdios ali, se for pegar uma pirâmide, né, de tamanho, de empresa e tal, ainda é uma realidade. Só que o que acontece? Por muito tempo, esses estúdios também, quando a gente começou o programa Brasil Games, né, de exportação, né, colocando o nosso projeto com a Apex Brasil, esses estúdios começaram a ir para fora, né, a gente conseguiu fazer um acesso para mercados internacionais e que esses estúdios começassem a ser conhecidos internacionalmente. Muitos desses estúdios se desenvolveram. E aí, acho que criou-se um caminho de oportunidade que hoje está bem solidificado no programa, que a partir do momento que você começa a ter retorno, né, do seu serviço, né, você tem a possibilidade, por exemplo, de focar. E foram o que vários estúdios fizeram, como a Cocu, como a própria Pulga, como o Diorama, como outros grandes, né, que a gente tem aí pelo Brasil afora. A gente viu um grande foco, né, de, vou seguir por esse caminho, né, ao invés de trabalhar com a propriedade intelectual própria. Mas isso não quer dizer que existe uma preferência, né, assim, não tem uma preferência pelo serviço do que pela IP própria. Eu diria que até hoje a gente está com o mercado bem dividido, porque agora a gente vê aqui no momento de mercado que a gente está, e até aqui, enfim, no paralelo, eu sei que não vai falar do evento, mas aqui na própria Games com Latam, você vê os compradores aqui que estão no B2B, estão muito olhando não só a compra do serviço, como também a compra de novos jogos. Legal. Então, o desenvolvimento da propriedade intelectual brasileira tá alta também, o interesse por isso está muito alto. Você falou uma coisa importante, que antes também você fazia uma parte, né? Então as empresas faziam isso, uma localização, um pedacinho do código, um pedaço de assets, de arte e tal.
Agora, nos serviços, como a gente chegou numa qualidade muito competitiva, né? Muito dos estúdios que trabalham com Codev ou com External Development estão fazendo começo ao fim. Ah, que legal. Então isso também gerou muito interesse, né, das pessoas aqui. Até a própria Nintendo aqui, por exemplo, trouxe uma pessoa de que fala, né, de second party, né, que vai trabalhar esse tipo de contratação, né, pegando começo ao fim. E querendo ou não, desenvolvedores que acabam trabalhando nesses projetos, eles desenvolvem habilidades, né? Com certeza. Eu acho que é um grande treinamento também, né? Apesar de que quando você tem um time que faz external development, né, um time que faz propriedade intelectual, as habilidades, elas têm um overlap, mas a formação do time, ela é diferente, né? E quando você tem o mesmo time fazendo as duas coisas, quando você ainda está muito no começo, ou realmente você ainda está pegando tração, a empresa está pegando tração. E aí você pode ter alguns problemas, porque a expectativa, de repente, de uma parte do time é estar fazendo um jogo autoral, né? A outra parte é trabalhando com serviço, e aí você não tem, né, um foco. Que muito aconteceu, mas agora, como a gente tem grandes referências na parte de serviços, e isso vem crescendo cada vez mais, a gente está vendo um movimento de interesse de estúdios, de fato, de constituírem mesmo empresas de serviço e não indo para o IP autoral. Mas eu diria que, assim, hoje eu falaria que é quase 50%, assim. Tem gente que até agora também está vendo uma possibilidade de focar no autoral. Legal. Então, ou começa nesse outsourcing, depois vai para o autoral. Depois vai para o autoral e segue por um foco, até por uma questão mais financeira. Isso quer dizer, isso aponta a maturidade do mercado, entendeu? Você acredita que tem esse interesse financeiro de fora, porque aqui é mais barato de alguma forma, assim como sei lá, na Malásia, no Sudeste Asiático? Você acha que tem essa coisa ruim, assim, de... Ruim não, porque a gente acaba se beneficiando, mas... Como é que você vê toda essa questão de usar estúdios brasileiros porque é mais barato? Eu acho que já teve uma percepção de que aqui era mão de obra barata. Já teve essa percepção, com certeza. Mas eu vejo que isso tem mudado. Porque a gente não é tão mais barato que China, que Malásia, né? E que outras localidades que acabam tendo um preço muito lá embaixo. Porque o nível de qualidade também que a gente entrega e o nível de responsabilidade que as empresas grandes estão também, né, as empresas de fora estão colocando nessas novas contratações dos estúdios aqui que trabalham com a XDev, não dá para ser tão mais barato assim, porque você tem um nível de time que acaba exigindo um salário que não é exatamente o mais barato, mas ainda assim você torna, o Brasil ainda é muito o que eles falam o termo em inglês, que é o cost effective, né? O custo-benefício não é que você está comprando baratinho para poder fazer um pedacinho. Agora o nosso custo-benefício a gente tem uma disparidade do dólar real que favorece, né, de uma certa forma, mas você consegue fazer uma empresa muito competitiva, né, sem precisar baixar seu preço e né, baixar qualquer custo só para pegar o trabalho, né? E outra, a gente é muito bem posicionado também em relação a fuso horário, a gente tem uma, né, para trabalhar com a Europa, para trabalhar com Costa Oeste, para trabalhar com Costa Leste dos Estados Unidos, Canadá e tal. Então a gente tem uma posição muito mais favorável que a dos outros mercados. Quer dizer que a gente joga o preço lá embaixo para poder pegar e ainda se beneficiar disso? Não mais. Eu estou vendo que essa percepção está chegando, né, nesses grandes compradores de serviço, porque ele tá vendo que assim, né, quando ele vai botar na balança, ainda assim é muito mais barato que ele contratar nos Estados Unidos. Se ele contratar no UK. O negócio lá tá pegando fogo. Mas é muito melhor ele pagar mais para fazer no Brasil do que pagar mais barato na China, que ele vai ter um custo de coordenação muito alto. Aqui, como as empresas também têm uma maturidade muito boa e conseguem entregar no nível de qualidade que eles precisam, o custo começa a valer a pena pagar mais. E a gente, dentro da empresa brasileira, consegue manter um nível de competitividade que é muito alto e muito saudável, né? E toda essa questão de outsourcing, ele acaba beneficiando a imagem da desenvolvedora brasileira, principalmente no polo B2B. Mas talvez no polo B2C funcione um pouco diferente. Você acredita que os estúdios de suporte sofrem com problemas de serem creditados e serem reconhecidos principalmente pelos consumidores? A gente tem a gente acho que tem uma crise maior do que só os consumidores, né, os gamers jogarem jogos brasileiros. Porque a gente também não acha, a bilheteria nacional do público brasileiro também ela é baixa, se você for pensar no cinema também. A gente tem uma exceção, tem duas exceções importantes, que é a própria música brasileira e a televisão brasileira, como produtor de conteúdo nacional consumido por brasileiros. Quando a gente vai falar de cinema e videogame, a gente já tem uma questão problemática, que historicamente, a gente consome esse tipo de conteúdo
vindo de fora. A indústria nacional brasileira, o jogo brasileiro em si, ele é muito recente. Apesar da gente ter um De Giovanni desbravador no final dos anos 80 fazendo Amazônia, mas a gente não tinha um mercado. Nem nos anos 2000, quando a Bragança foi fundada em 2004, a gente não tinha. Assim, o mercado entendeu que ele precisava se organizar. Né, os 20 gatos pingados que tinham aqui, né? Resolveram falar, mano, é melhor a gente se juntar para poder tentar, né? Criar alguma coisa, né? Mas então a gente tem um grande desafio do público nacional poder entender o potencial e a visibilidade, né, para o público brasileiro do jogo brasileiro, até inclusive também entender que muito do que a gente produz aqui é tão consumido lá fora, né, tem sido consumido cada vez mais lá fora pelo gamer em outros lugares, está ressoando no mercado internacional de uma forma positiva, né, e está cada vez mais crescendo. Quer dizer que a gente ainda não tem o FIFA, tem o Assassin's Creed ainda. Podemos chegar a ter um tamanho de franquia em algum momento dessa forma, mas o próprio mercado internacional, o AAA, vai ter mais orçamento de 500 milhões de dólares para poder fazer isso todo ano. Sim. Né? Eles vão buscar, os próprios estúdios, publishers, estão buscando alternativas mais baratas do que 500 milhões de dólares para poder fazer e continuar entregando o jogo para o resto do mundo. Além da originalidade do jogo brasileiro, tá muito em voga com o que a sociedade está querendo consumir, que são jogos com uma perspectiva diferente, que tragam frescor, que tragam inovação, que tragam histórias novas, ou que tragam um gênero né, roguelike, mas um jeito diferente de fazer um roguelike, um jeito de fazer diferente um Metroidvania. E isso acho que o estúdio brasileiro também, aquele que está fazendo propriedade intelectual, né, aquele que está fazendo jogo próprio, está conseguindo chamar a atenção do mercado internacional para isso. Quando a gente chegar no momento de ter o grande título global, etc., não vai demorar muito. Né? O caminho está colocado. A gente tem um problema de que provavelmente vai ter que fazer sucesso lá fora para depois vir para cá, né? Como algumas coisas, infelizmente, que acontecem no nosso país. Tem alguns estúdios até que lançam página na Steam totalmente em inglês. Você não tem nem comunicação em português. Mas é por conta dessa estratégia global. Videogame é um mercado global. Eu conheço 3 pessoas na minha garagem, né? 3 pessoas numa garagem lançam para o mundo todo. Ao invés de só olhar para o mercado nacional, ele já quer ter um alcance global. E às vezes ele vai conseguir ter mais alcance mesmo se for para o mercado global do que exatamente no mercado brasileiro de início. Perfeito. E os jogos brasileiros eles estão crescendo bastante de qualidade, né? A gente teve a Pulsatrix, tá sendo uma vanguardista, né, nesse quesito de técnica. E em especial, principalmente após um marco legal dos games, enfim, investimento público e tudo mais. Qual é a expectativa para os próximos anos desse desenvolvimento de games? A gente vai alcançar um nível FIFA daqui a 10 anos, 15 anos? O que você acredita? Eu acho que é menos, tá? Acho que é menos de 10. Assim, não vou te cravar aqui 5, 8, 3, né? Mas acredito que em menos de uma década a gente vai ter esses títulos com alcance global. Aí a gente vai ter um movimento agora que eu vejo com essa maturidade dos estúdios. Esses jogos vão ter um alcance global e serem conhecidos, né, internacionalmente. Não sei se vai ser o Assassin's Creed ou o FIFA, mas pode ser um novo Hollow Knight. Ok, já é alguma coisa, né? Um novo Clair Obscur. Sim, né? Sim. Que aí eu acho que é esse território que o desenvolvedor brasileiro consegue jogar. Né? Talvez não do Assassin's Creed, porque isso já foi construído há 30 anos atrás. Mas o território aberto pelo indie global, o indie que, né, conquista o mundo, é onde que o Brasil tem plena capacidade de jogar. Por isso que é esse tipo de título que eu vejo tendo alcance global daqui menos de 10 anos, com certeza. Perfeito. E vamos agora para o giro de notícias. O Instagram começou a testar um novo selo para identificar perfis que usam inteligência artificial na criação de conteúdo. A etiqueta chamada Criador de Conteúdo de IA pode aparecer no perfil, no feed, nos Reels e até na aba Explorar. A ideia é trazer mais transparência, já que cada vez mais conteúdos são gerados com IA e nem sempre é fácil perceber. Mas tem um detalhe importante: o selo não é automático, ele precisa ser ativado pelo próprio criador. Por enquanto, a novidade está em fase de testes e deve ser liberada aos poucos para mais usuários. E um novo golpe já comprometeu cerca de 30 mil contas do Facebook e pode atingir ainda mais gente. O ataque aos e-mails falsos que se passam pela equipe da Meta, dizendo que sua conta será excluída em até 24 horas. O objetivo é te fazer clicar em um link e informar seus dados. Ao acessar a página falsa, o usuário acaba entregando login e senha diretamente para os criminosos. Para driblar filtros de segurança, os hackers usam até ferramentas do Google,
o que fez os e-mails parecerem legítimos. As contas roubadas são reinvendidas na internet e muitos perfis afetados são comerciais. O caso reforça um alerta importante: desconfie sempre de mensagens urgentes e nunca clique em links sem verificar a origem. E o BlaBlaCar agora está integrado ao ChatGPT e isso muda a forma de planejar viagens. Na prática, você pode descrever o trajeto em linguagem natural e o chatbot encontra opções de caronas e ônibus disponíveis. A ideia é simplificar o processo. Em vez de usar filtros e buscar manualmente, dá para fazer tudo em uma conversa. O sistema ainda permite personalizar a busca, considerando preço, horários e até preferências de viagem, mas a reserva e o pagamento continuam sendo finalizados dentro do aplicativo do BlaBlaCar. A novidade mostra como a inteligência artificial está transformando os aplicativos em assistentes cada vez mais práticos no dia a dia. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Bruno De Blasi, Jaqueline Souza, André Lorente, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Vicenzo Varim e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!